boa noite. Meu nome é Nádia e estamos aqui para celebrarmos mais uma noite especial, como todas as noites, quando estamos aqui, quando estamos em nossa casa, em nosso lar, são noites especiais. Noites abençoadas por Deus. Noites em que nós estamos aqui e podemos cumprir com seus mandamentos da melhor maneira possível, da melhor maneira que nós entendemos, que nosso entendimento pode alcançar. E Deus é tão bom conosco que Ele não nos exige demais. Ele apenas exige o que a gente pode dar de nós mesmos. Então, nós estamos aqui sempre procurando fazer o bem, sempre tentando melhorar a nós mesmos, que é o mais importante, que é o que deve ser feito. Nós sabemos que estamos aqui para evoluir, não estamos aqui para sofrer, estamos aqui para crescer. Muitas vezes, essa nossa passagem, às vezes, ela traz muitas aflições, muitos sofrimentos. Porque nós ainda estamos aprendendo a entender por que nós sofremos, por que nós passamos por determinadas coisas. Muitas das vezes a gente pede, implora, suplica. Muitas das vezes nós não somos atendidos nas nossas prédicas. Por quê? Porque às vezes não está naquela hora. Não seria o momento ideal para que nós alcançássemos aquilo. E as nossas preces, todas elas são atendidas dentro do que Deus propôs para nós, que é uma encarnação de paz, de solidariedade, de amizade, de fraternidade. Mas muitas vezes nós escapamos do caminho. E ao invés de caminharmos na busca da porta estreita, nós caminhamos pela porta, buscando a porta larga, que é a porta que vai nos levar aos tropeços e provavelmente mais tarde terão as consequências. A doutrina é clara, existe uma lei de causa e efeito. Se você causou o mal, com certeza ele algum dia vai te alcançar. Se você fez o bem, esse bem lhe será retribuído, com certeza. É a lei de ação e reação. Se eu faço o bem, recebo o bem. Se eu faço o mal, recebo o mal. E assim, nós vamos prosseguindo a nossa luta diária, que não é com os outros, não é com os nossos irmãos. A nossa luta diária é conosco mesmo. Porque nós é que precisamos melhorar. Nós não podemos melhorar ninguém. A única pessoa que nós podemos melhorar somos nós mesmos. Mas nós podemos dar exemplos. E os exemplos, como dizem, arrastam. Então, muitas vezes, uma pessoa faz alguma coisa boa e os outros seguem. Como as pessoas fazem coisas ruins e as pessoas seguem também. E, às vezes, muito mais do que faz o bem. O bem existe no nosso mundo. Existem muitas pessoas de bem. Mas também existe o mal, que é muito... não que ele seja muito, mas ele faz um efeito, ele tem um efeito tão grande, é como se fosse aquela brincadeira do dominó. O mal, é como se fosse um dominó gigante, ele vai atingindo e vai contaminando todos os que estão ali. É como aqueles bloquinhos que vão sendo derrubados um a um. Então, nessa noite em especial, nós estamos falando
sobre este livro aqui. Nós estamos estudando este livro aqui, que é o Livro dos Espíritos. Esse livro foi codificado por Allan Kardec e ele foi um dos primeiros livros que ele escreveu. Durante todo esse mês, todos esses meses, nós temos, cada um de nós, eu até esqueci de oferecer, quem quiser pegar o livro para seguir, tá? A página que eu vou estar lendo, que eu estou estudando, é a página 61, capítulo 2, dos elementos gerais do universo. Então, na primeira parte, nós estudamos o que é Deus, provas da existência de Deus, os atributos de Deus. E agora nós vamos estudar sobre os elementos gerais do universo. Então, a primeira parte é o conhecimento do princípio das coisas. Como tudo aconteceu? Qual foi o princípio? São perguntas que sempre nos acometem, nós, muitas vezes, não temos respostas que são satisfatórias. E o que seria isso? Poderia ser tantas coisas. Na verdade, tudo, a gente sabe, né? Que tudo tem um princípio. Muitas têm fim, outras não têm fim. Deus, por exemplo, ele é infinito. Mas nós não sabemos de como começou. Ele já era Deus. Então, isso que nós já vimos nos capítulos anteriores. Então, esse livro aqui, ele fala, o Allan Kardec faz perguntas aos espíritos. E essas perguntas foram feitas, ele usou um método chamado intuitivo-dedutivo, onde ele fazia esses questionamentos e usava os médiuns para responder, que foi no princípio, nos primórdios da doutrina espírita, no século XIX. Aliás, não é no século XIX. Foi um pouquinho antes. Porque a doutrina espírita, do jeito que ela começou em 1800 e um pouco. Aí foi desenvolvendo, existiram várias passagens, que isso já foi falado aqui, quando se contou um pouquinho da história. Então, só para relembrar que já tivemos vários outros estudos, aí em que se falou sobre a mediunidade, falou sobre como, se isso começou agora, se começou em 1800 e pouco. A gente tem notícias, né, da mediunidade, a relação do homem com o mundo invisível, de muito tempo atrás. Desde os povos primitivos, a gente tem a gente faz algumas relações com esse mundo invisível. Tá? Então, na primeira pergunta, que é a 17, aliás, só para lembrar que o Kardec fez o seguinte, ele fazia perguntas, as mesmas perguntas, para vários médiuns, em todos os lugares. Todos os lugares do mundo, ele fazia as perguntas. Depois ele fazia um levantamento, uma seleção dessas questões, para que ele tivesse certeza de que ele não estava sendo iludido, ele não estava sendo fraudado, porque em épocas
Em naquelas épocas, e hoje mesmo, existiram muitas fraudes. Tanto que na época de Moisés proibiu se conversar com os mortos, porque eles usavam dessa capacidade mediúnica que todos os seres vivos possuem, em grau maior ou menor, eles se utilizavam para ganhar dinheiro, com adivinhações, com uma série de coisas, com cartas, adivinhações, predições, tudo. Por isso Moisés proibiu essa prática. Mas, na verdade, ele proibiu por causa disso. Mas ela já existia e continuou existindo, e algum dia ela será, provavelmente, todos nós exibiremos ela da forma que a gente pode exibir, colocando essa mediunidade em favor dos nossos irmãos, que é o que a finalidade da mediunidade é amparar os nossos irmãos encarnados e ajudar também os desencarnados. Nós fazemos o trabalho nos dois campos. Porque todos nós somos carentes e precisamos desse auxílio, tanto os que estão do lado de lá, como nós aqui. Então, essa mediunidade, ela é para fazer esse serviço, para fazer o bem para todos. Não é para ser comercializada, não é para ser usada para fins não pacíficos, porque ela pode ser utilizada para fins não pacíficos. Para ganho monetário, existem ainda muitos irmãos que ainda se beneficiam monetariamente, pensando que existe apenas este lado. Eles usam o lado de lá, mas eles não sabem que existe o outro lado e que haverá consequências no uso inadequado desse dom que a gente recebe. Porque Jesus disse, dai de graça o que de graça recebeste. Então, não podemos jamais. Outro dia até tivemos uma curiosidade aqui, porque veio uma senhora pela primeira vez, aí eu estava conversando com ela, aí falei com ela que existia um caderno de preces, para colocar o nome das pessoas. Podiam ser podiam ser desencarnadas ou não. Aí ela virou para mim e falou assim, e quanto que tem que pagar? Eu falei, não, a gente não cobra nada, não. Aí ela ficou assim, aí ela pegou o caderno da minha mão e foi colocar os nomes das pessoas. Então, você vê que ainda existem pessoas que fazem o mau uso da mediunidade. Então, olha só, na primeira pergunta, na pergunta 17, o Kardec faz a pergunta para os espíritos. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Aí os espíritos respondem, não. Deus não permite que ao homem seja tudo revelado neste mundo. Aí, assim, não é que ele queira nos esconder as coisas, porque não é a intenção dele. Muito pelo contrário, ele quer que a gente evolua e conheça toda a verdade. Mas ele frisa bem, eu frisei bem aqui. Neste mundo, o mundo em que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo num mundo de provas e expiações, né? Partindo para um mundo de regeneração, que será um mundo onde o bem vai florescer e vai aparecer mais do que o mal. O mal vai existir, mas numa pequena porcentagem. E nós estaremos
viveremos de forma mais harmônica, mais fraterna, mais solidária para com os nossos irmãos. Então, por isso, ainda não é o momento de se revelarem todas as coisas. Porque não neste mundo. Nós precisamos evoluir muito para conhecermos muitas verdades. E sabemos que Deus é infinito, Ele está sempre criando. Então, sempre haverá perguntas das quais nós estaremos sempre questionando, querendo saber, porque somos curiosos também, né? Tem isso. Então, neste mundo, ainda não. Mas olha, nós já descobrimos muitas coisas. Quantas coisas já foram descobertas? Como que a ciência já trabalhou, já descobriu? Isso tudo porque foi permitido por Deus. E nós já descobrimos muitas coisas que antes eram consideradas misteriosas, eram consideradas mitológicas, eram consideradas irreais. E hoje nós sabemos que essas coisas existem, existiram e existirão. Mas nós conseguimos saber os conceitos que estão por trás dessas coisas que já foram descobertas. Existem mundos que nós não conhecíamos. Até 1700 e alguma coisa, nós não sabíamos da existência das bactérias, não sabíamos da existência do mundo invisível. O mundo microscópico. Material, mas microscópico. Nós não conhecíamos. Foi necessário que houvesse uma evolução, que a ciência avançasse para descobrir aparelhos que deram essa visão, que abriram o campo para o mundo microscópico. Depois, podemos citar os átomos também. A gente sabe que toda a matéria é constituída por átomos, e nós somos matérias. Nós somos matéria. Então, porque nós não vemos os átomos, não quer dizer que eles não existam. Então, assim, antes essas coisas eram o quê? Misteriosas. Como as substâncias se misturavam, como uma substância, tipo o hidrogênio, que é um gás, quando ele se mistura com oxigênio, ele forma água. Como que pode dois gases que produzem uma segunda, uma substância que é líquida? Então, assim, a ciência foi provando. Porque houve o quê? Deus foi permitindo, ele vai desvendando. É como Kardec foi desvendando o mundo dos espíritos. No seu trabalho, nas suas obras, ele foi nos falando desse mundo que a gente tinha apenas noção. Muitos tinham, aliás, até hoje, muitos ainda têm até medo. E, na verdade, são nossos irmãos que já estiveram até muitas vezes conosco e estão do outro lado, numa outra fase, que não é uma fase que é visível e palpável. Estão como seres extrafísicos, extracorpóreos. Então, por isso que nem tudo foi revelado. E cada vez essas revelações elas foram acontecendo. Hoje, quantas coisas nós já descobrimos? Quantas coisas a ciência já descobriu? Quantas coisas nós achávamos que eram miraculosas e a gente sabe que não era? Que era muitos truques de mágica que se faziam, eram coisas que podiam ser provadas.
né? Mas antes era como se fosse, oh, é um milagre. Não eram. Eram coisas que poderiam ser descobertas e serem feitas por qualquer pessoa. Jesus mesmo nos disse, né? Que nós somos Deus. Ele disse, vós sois Deus, podeis fazer o que eu faço. E muito mais. Peçam aquela montanha para se mover e ela se moverá de um lado para o outro. Foi o que ele nos disse. Isso dependeria sempre da nossa fé. Tá? Por isso que fala que a fé remove montanhas. É isso aí. Então, gente, essa foi a primeira questão. A número 18, a pergunta que Kardec faz. Penetrará o homem, um dia, o mistério das coisas que lhe estão ocultas? A resposta dos espíritos. O véu se levanta a seus olhos. À medida que ele se depura. Seria depurar. Significa... E aqui o sentido é de evolução. Depurar o espírito. Tá? É isso. É melhorarmos cada vez mais. Mas melhorar a quem? A cada um de nós, individualmente. Melhorar a nós mesmos. É isso que é a depuração. Mas, para compreender certas coisas, são-lhe precisas faculdades que ainda não possui. Por quê? Porque nós ainda estamos em evolução. A evolução não é um processo que acontece aos saltos, aos pulos. Ela vai lentamente. Por quê? Porque Deus não quer que nós apenas nós façamos as coisas assim, porque somos obrigados a fazer, quer que a gente sinta isso, que a gente sinta que o bem é o melhor caminho. Mas ele poderia muito bem transformar todo mundo em seres perfeitos, maravilhosos, que não praticassem o mal. Ele poderia, mas não seria a mesma coisa. Ele não quer marionetes. Ele não quer pessoas que ele possa dominar. Ele não criou mundos para o domínio dele. Ele criou para aperfeiçoar aqueles que estão nesses mundos. E à medida que nós nos depuramos, quanto mais pessoas se depurarem, quanto mais pessoas melhorarem, entenderem que o bem é o melhor caminho, mais a Terra, como um todo, ela vai degraus da evolução, para nos tornarmos, passarmos do mundo de provas e expiações, onde há choro, pranto, ranger de dentes, para um mundo melhor, um mundo mais tranquilo. E daí para frente é só evolução, porque do mundo de regeneração ainda tem o mundo ditoso. E depois ainda tem os mundos celestes, provavelmente tem mais mundos, só que a nossa, como ele disse aqui, as nossas faculdades, elas não são tão evoluídas que nós possamos entender isso. Por isso que nós ainda não entendemos, e por isso que nem todas as coisas são ditas, porque nós ainda precisamos evoluir. Nossas faculdades precisam evoluir para que a gente possa compreender essas coisas. Na questão número 19, a pergunta que ele faz aos espíritos é a seguinte: não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? A resposta dos espíritos: a ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todas as coisas.
Ele, porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. Então, nós podemos, e como já descobrimos muitas coisas, a ciência já nos desvendou muitas coisas, mas alguns segredos, algumas coisas ainda estão encobertas. Por que ainda estão encobertas? Porque nós não podemos ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. E também porque nós não temos a capacidade ainda de entendermos certas coisas. Certas verdades que nos fossem ditas, talvez nos chocassem muito. E nós ficaríamos, ao invés de ficarmos melhores, nós ficaríamos perdidos. Então, é preciso que haja um desenvolvimento tecnológico, intelectual, moral, espiritual, para que a gente possa entender e receber essas coisas. Mas não é que nós não vamos receber, nós vamos. Um dia nós estaremos, como diz na música, um dia todos nós seremos anjos, ou seja, seres puros, espíritos puros, que é a nossa meta, é buscar sempre patamares mais elevados. E com isso, a gente ajudar aqueles que ficaram para trás, como muitos estão nos ajudando hoje, porque ficamos para trás, porque estamos num mundo de provas e expiações. Aí o Kardec coloca mais um pedacinho aqui. Quanto mais consegue o homem penetrar nesses mistérios, tanto maior a admiração lhe devem causar o poder e a sabedoria do Criador. Entretanto, seja por orgulho, por fraqueza, sua própria inteligência o faz joguete da ilusão. Ele amontoa sistemas sobre sistemas, e cada dia passa a lhe mostrar quantos erros tomou por verdade e quantas verdades rejeitou como erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho. Então, nós somos orgulhosos, que é uma das chagas da humanidade. O fato de sermos orgulhosos, de não pedirmos perdão, de não aceitar que nós não sabemos, que nós não entendemos, de não falar que nós não entendemos, de não admitir que nós não estamos entendendo o que está sendo falado. No caso aqui, isso nos torna joguete da ilusão, porque a gente se ilude achando que sabe tudo. Somos verdadeiros, não, eu já sei isso, não preciso estudar mais. Mas, na verdade, nós precisamos estudar sempre. É uma das coisas que, quanto mais a gente estuda, mais a gente entende, mais a gente aprende, mais a gente adquire esse conhecimento, que a gente leva para toda a nossa vida, para a eternidade. Lembrando, temos uma vida e várias existências. Então, a cada existência que voltamos a este mundo, a outro mundo, nós estamos aqui aprendendo cada vez um pouco. E muitas das vezes nós nos iludimos achando que sabemos tudo. Aí por isso ele fala, ele amontoa sistemas sobre sistemas. E cada dia passa a lhe mostrar erros que tomou por verdades e verdades que rejeitou como erros. Por exemplo, só para dar um exemplo aqui, na antiguidade se acreditava que a Terra era o centro do universo. Todas as estrelas giravam em torno da Terra. Só que alguns cientistas, alguns sábios, eles descobriram que não era assim. Na verdade, o Sol, a Terra, era só mais um planeta de um sistema chamado Sistema Solar. Mas durante séculos,
essa foi tomada como verdade absoluta, ela não podia ser renegada, a igreja não permitia. Quem falasse o contrário era morto, era preso, era obrigado a tomar cicuta, e coisas assim, e era errado, porque hoje nós sabemos, e posteriormente ficamos sabendo, aí quando se abriu o leque da ciência, que pôde se falar livremente, que antes não se podia falar nessa época, que é considerada a idade das trevas, porque o conhecimento ficava escondido, ele não era compartilhado, porque o conhecimento ele tem que ser compartilhado com todos. Não importa quem, ele tem que ser compartilhado. Se a pessoa quiser aprender, é um direito dela. Mas se não quiser também, é outro direito. Mas direito a ter o conhecimento, a conhecer, a saber, a entender, é direito de todos nós. Porque através do conhecimento, nós iremos progredir. Como pessoas e como espíritos, que é o mais importante. Então, como ele disse, são outras tantas decepções para o seu orgulho. Então, naquela época, quantas decepções para o orgulho das pessoas que eram orgulhosas e que teimavam. Não, a Terra é o centro do universo, e não admitiam. Como ainda existem pessoas que acreditam que a Terra é quadrada. Sendo que, se você olhar, você vai ver direitinho a sombra redonda da Terra na Lua, que aquela sombra que é projetada na Lua é a sombra da Terra. Então, assim, tem telescópios, tem um monte de coisa que prova o contrário, mas tem algumas pessoas que ainda acreditam. Porque isso foi plantado lá nas antiguidades, e a igreja falava que era assim, e pronto, acabou. Quem não aceitasse era herege, era queimado em fogueira, era outras coisas horríveis. Tá? Eram mortos, eram trancados em casa, em masmorras. Aí, gente, na última questão, que é a questão de número 20, Kardec pergunta: dado é ao homem receber, sem ser por meio das investigações da ciência, comunicação de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa ao testemunho do sentido? Aí a resposta dos espíritos: sim. Se o julgar conveniente, Deus pode revelar o que a ciência. Uma folha não cai da árvore sem que haja a presença e o toque de Deus. Então, se nos for dado, se for necessário que algumas pessoas, alguns humanos consigam determinadas questões de ordem mais elevada, essas verdades, a gente pode até pensar, mas chega num ponto que a sua mente não vai mais. Você vai pensando, até que chega num ponto que dá aquele branco total. Você não consegue concretizar os seus pensamentos, não consegue fazer isso. Aí, olha só. Por essas comunicações é que o homem adquire, dentro de certos limites, o conhecimento do seu passado e do seu futuro. Então, nós podemos conhecer, se for nos dada essa oportunidade, se for necessário para nós, nós podemos ter conhecimento do passado, do futuro, o que vai vir para frente, o que aconteceu para trás, o que vai ser descoberto mais na frente. São coisas que somente Deus pode nos dar essa oportunidade. E por isso Ele é Deus.
Então, gente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta que eu possa responder. Hoje o nosso estudo é sobre essas quatro questões. Na semana que vem, teremos o espírito e matéria, que vai ser outra pessoa que vai falar sobre esse estudo. Tá certo? Para terminarmos, eu gostaria de ler uma prece que eu acho muito bonita. Tá bom? Desculpa. Nosso Pai, que estás em toda, venha a nós o teu reino de amor e sabedoria.